Vamos pensar juntos? Eu e você. Nós vamos pensar juntos, mas nós temos uma terceira pessoa, que é aquele que vai estar ditando as ordens para nós. Por que eu disse para pensar juntos? Porque quando nós pensamos juntos, nós vamos chegar a um ponto que nos ajuda a caminhada. Sabe que o apóstolo Pedro, quando estava fazendo a primeira mensagem no livro de Atos, chegou um momento que aquela multidão de pessoas que estava ouvindo perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer? Pedro disse que vocês devem se arrepender e converter-vos. Então, entenda que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, por isso que eu disse, vamos pensar juntos. Aí mais tarde o apóstolo Paulo escreve o livro de Atos, no livro de Atos ele escreve 17, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas ele notifica que todos devem se arrepender, porque ele determinou que um dia vai julgar todos, sem exceção. Todos vão ser julgados. Ele disse isso em Atos capítulo 17, no versículo 30. Leia comigo. Vamos pensar juntos. Atos 17, versículo 30 diz assim: Paulo disse, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse varão? Jesus Cristo. É o meu Salvador e o seu Salvador. É esse que Deus levantou da sepultura e mandou que viesse para que pudesse derramar o amor através do Evangelho para que possamos ser salvos. Entendendo isso, eu na minha vida, o que eu fiz? Entendendo isso, a primeira coisa que eu decidi aprender para fazer é expressar o desejo de estar com Deus. Você tem que expressar. Tem que sair do seu íntimo o desejo, porque Deus não vai forçar nem a mim e nem você, porque Ele quer que nós chegamos para Ele mostrando o nosso amor. É por amor que nós vamos estar com Deus. Amar porque Ele nos amou primeiro. E expressar em obedecer a Ele, em retribuição aos ensinos dEle. Ele disse desta forma em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que expressar sua fé, porque ouviu o Evangelho, vai estar diante de pessoas, confessando que Jesus é o Senhor, seu e meu. Então, o meu desejo foi expressar isso diante de outras pessoas, que eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Por isso eu dou crédito no que Ele tem falado. Desta forma, nós podemos entender a natureza da fé que vem através do Evangelho. A natureza da fé que salva o homem. Aí ele menciona um pouco mais ainda, em Romanos capítulo 10. Interessante, pense comigo, mas pense em 3, porque tem alguém que está falando comigo, com você. Romanos capítulo 10, no versículo 8. Quando eu desejei expressar a minha fé, veja, ele colocou as palavras na minha boca, para que eu fizesse a vontade dele. Ele diz assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
O que se diz? A palavra do Evangelho está perto de ti e perto de mim. Está em nossa boca. Se eu expressar, deixo sair, tem uma quarta pessoa que não gostaria que você abrisse a boca para confessar Jesus como Senhor de sua vida. Essa quarta pessoa é o inimigo número 1 de Deus. É o demônio e os seus anjos. Esse gostaria que você nunca abrisse a boca para mencionar o nome de Jesus. Muito menos confessar Ele como Senhor. Porque uma vez que você não confessa Jesus como Senhor, tem um outro Senhor, o Senhor das trevas. Esse vai ficar com você. Então por isso ele disse, com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa a respeito da salvação. De outra sorte, você vai ficar perdido. E no desejo de eu expressar essa minha fé, as Escrituras foi mostrando para mim que a divindade de Cristo é o resultado daquilo que Deus planejou para mim e para você. Ele é divino. Ele é o Verbo que se fez carne e veio ao mundo por amor de cada um de nós. Aí ele menciona em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé. Firme. Então, uma vez que você confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, mantenha firmeza aprendendo do Evangelho, para que naquele grande dia você seja recebido em glória e receba o galardão que Deus tem preparado. Com essa preparação, com tudo isso, confessando Jesus, eu descobri, pense comigo, eu descobri que eu precisava nascer da água e do Espírito, como está em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu precisava nascer da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos não estava entendendo. E Jesus ajuda ele. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. E aí, alguém me ajudou. E eu fui sepultado nas águas e fui ressuscitado para estar com Cristo. É dessa forma que Jesus ajuda aquelas primeiras pessoas que nós encontramos no começo da igreja, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondendo-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para que o Espírito de Deus faça morada, o Espírito que agora foi lavado de uma forma renovadora e regeneradora, para Deus poder habitar em nossas vidas. Que coisa linda! Tudo isso nós vamos pensando e deixando a terceira pessoa falar conosco, que é Deus em Jesus Cristo. Então nós dois pensamos e Ele revela para nós. Também dessa forma, nós podemos viver longe do pecado, estar seguro nas mãos de Deus, para que possamos ser uma criatura, filho de Deus, porque nasceu da água e do Espírito. Aí você pode pensar comigo um pouco mais, mas como se dão estas coisas? O apóstolo Paulo nos acudiu. Romanos capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Ele acudiu a mim e você, porque nós estamos pensando juntos, mas deixando uma terceira pessoa falar conosco, a pessoa que é dona de nossas vidas, a pessoa que nos ama. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 6, versículo 2 a 4. Como viveremos ainda nós no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte?
Fomos, pois, pensa comigo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Fomos sepultados do mesmo jeito que Jesus foi. Como é que Jesus foi sepultado? Pensa comigo. Crucificaram, pregaram em uma cruz, tiraram ele da cruz, levou e colocou em uma sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. Agora e nós, quando entendemos tudo isso que estamos pensando juntos? Agora, alguém vai nos ajudar, nós vamos ser sepultados nas águas. Ele falou que nas águas pelo batismo e ressuscitado imediatamente. Agora, novidade de vida, nova criatura, filho de Deus, verdadeiro, nascido conforme Deus determinou, nascendo da água e do Espírito. É assim, esse é o batismo que Jesus ensinou. E esse batismo nos coloca na pessoa de Cristo, na família de Cristo. Essa pessoa é um verdadeiro Filho de Deus, na verdade, revelado pelo Santo Espírito. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, de Cristo, vocês foram revestidos. Todos quantos foram batizados nas águas, mostrando a sua fé, dando os passos, foram revestidos de Cristo. Palavras que vêm do Senhor, para nos ajudar a sair desse mundo que não quer que a gente volte para Deus. Esse é o ponto. As passagens bíblicas acima que nós estamos vendo e conferindo agora, ela está nos ensinando que o batismo é um ato de fé. A sua fé, não adianta você expressar ela daqui para fora. A sua fé, ela é demonstrada, você caminhando para nascer. Isso é servir a Deus de livre e espontânea vontade. Eu vou ao encontro do meu nascimento. Eu desejo ser adotado por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Filho adotivo. Jesus é o herdeiro e eu e você nos tornamos co-herdeiro com Cristo. Aí nós podemos dizer aquela palavra, Abba Pai, que quer dizer, Papai que está nos céus. Eu dependo do Senhor. Me ajude nessa jornada, porque eu quero estar com o Senhor para a eternidade. Nos coloca lá. Jesus fala em Mateus 28. É interessante observar isso. Ele aproxima dos seus 12 discípulos, os apóstolos, e chega para eles, algum tempinho antes de ele voltar aos céus. Ele aproxima deles e fala estas palavras. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus chega para os 12 apóstolos e fala para eles, lembra que a autoridade toda está em mim. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês vão por todo o mundo. Façam discípulos, façam aprendiz do Evangelho. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma coisa, pense comigo. Ensina, Jesus fala para os apóstolos, ensina eles a guardar. Ensina a mim e você a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, que Jesus ordenou, para sermos verdadeiros discípulos. Também ele diz em uma outra passagem, Marcos 16, 15, palavras do Senhor, olha, vocês vão por todo o mundo, vocês pregam o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, como é o batismo?
sepultado nas águas e ressurreto. Sepultado nas águas. Nicodemos não estava entendendo isso em João capítulo 3. E Jesus acudiu ele. Por isso eu disse para você pensar comigo. Nascer da vontade de Deus é nascer das águas, onde você vai ser sepultado por inteiro. Você sabe o que é um sepultamento? Você já foi em algum cemitério? Já morreu alguém, algum ente querido da sua família? Já morreu algum amigo? Como é que foi sepultado essa pessoa? Foi sepultado só parte do corpo ou foi sepultado um corpo inteiro? Como foi? Seja sincero com você mesmo. Ponha sua mente para funcionar. Como é um sepultamento? A linguagem que o Espírito revelou através dos seus santos apóstolos é para mim e você poder entender. Como é o sepultamento? Fazem uma cova, pega essa pessoa dentro de um caixão, pelo menos nos nossos dias hoje é assim, no passado talvez usaram uma outra tática, outra prática, mas leva a pessoa inteira e sepulta a pessoa. E sabe que se eu estiver no cemitério, ou você estiver, e for um parente nosso, e deixar um braço para fora, um dedinho para fora, sabe o que eu e você vai falar? Vocês não fizeram direito o sepultamento. Isso não está correto. E talvez você faça isso com lágrimas, reclamando das pessoas que fizeram. E vai até, se necessário, achar uma autoridade que vai fazer com que aquelas pessoas voltem e façam a coisa certa. E se de tudo não fizer, talvez você vai chamar alguém e vai voltar para o cemitério e você vai sepultar aquela pessoa por completa. Percebeu como é o batismo? É isso que ele falou em Romanos capítulo 6. Sepultado juntamente com Cristo e ressuscitado com Cristo. Nova vida. Por isso ele diz aqui em Marcos 16, do versículo 5. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não precisa discutir comigo ou discutir com alguém ou com você mesmo. Obedeça o mais rápido possível. Caminhe mostrando sua fé. Seja batizado em Cristo Jesus. Confesse Jesus como Senhor de sua vida. Não aceite doutrina errada. Não aceite argumentos de homem. Porque quem está falando conosco é a terceira pessoa. Porque se você não obedecer à terceira pessoa que está falando conosco nas Santas Escrituras, você vai ficar com a quarta pessoa, que é aquele que tem a destruição e o sofrimento eterno. É o diabo e seus anjos. Fique com a terceira pessoa que está dizendo, faça como eu, fique com Jesus. Não aceite, porque se você não aceitar que o batismo é um mergulho nas águas, um sepultamento, você não vai estar com Cristo, que é a terceira pessoa que está falando conosco nas Santas Escrituras. Você vai ficar com a quarta pessoa. Tenha cuidado, porque a quarta pessoa não quer o seu bem. Ele tem trago muito sofrimento para todos nós. Sofrimento do pecado. Sofrimento que foi necessário Jesus dar a sua vida, morrer numa cruz, derramar o seu sangue. Fique com Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, esperando a mim e você naquele grande dia. Que Deus nos abençoe. Se tem ajudado você, essas aulas que eu tenho postado, mande para outra pessoa. Se inscreva, porque cada semana eu vou estar mandando uma nova meditação para que você possa crescer na santidade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê sabedoria. Abraço.